Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os fundamentos da evolução biológica. Vamos dar uma introdução e o histórico de como ocorreu as pesquisas para que houvesse fundamental importância ali na formação das teorias da evolução. Então, de início, pensava-se que os seres vivos eles eram imutáveis, a partir de uma teoria chamada de fixismo. Nessa teoria, os indivíduos eles surgiam e ao longo do tempo eles não se modificavam. Não existia nenhuma forma, nenhum mecanismo ambiental que fizesse com que os indivíduos eles modificassem suas estruturas anatômicas ou simplesmente desaparecessem do ambiente. Então, a teoria do fixismo, ela foi baseada no criacionismo e era basicamente a ideia tida antes do século XVIII, ok? E aí, o que motivou a busca de outras formas de pensar foi basicamente a busca, o encontro ali de outros continentes, mostrando uma nova perspectiva de ambiente, novas espécies. Então, até então, o que se conhecia era o velho mundo, a Europa em si. A busca ali, o encontro de novos continentes modificou uma visão. Por quê? Porque nós conseguimos observar em outros continentes uma outra estrutura de vegetação, uma outra quantidade, gama de espécies. E isso fez perceber nas pessoas que existia algo além da imutabilidade dos indivíduos. Então, basicamente, na década dentro ali do século XVIII, já se pensava sobre o pensamento evolucionista, sobre a modificação das espécies. E aí, só no século XIX, que foram publicadas ali as primeiras obras sobre a evolução, que relatava, na verdade, a possibilidade dos seres vivos eles se modificarem ao longo do tempo e através do ambiente. Então, observem que de início se tinha uma perspectiva fixada em torno de uma realidade. Então, vejam, antes, entre o século XV e XVI, a igreja ela basicamente dominava todo o conhecimento científico e acabava passando à população a verdade dita por eles. Então, só a partir do século XVIII, XIX, onde se buscavam ali novas perspectivas de mundo, ou seja, um encontro ali de caminhos diferentes, de continentes diferentes, foi se observando que existia uma variedade infinita ali de formas de seres vivos, de vegetação, de ambientes, e aí com isso deu um start ali nas pessoas para que elas conseguissem observar o mundo de uma outra forma. E aí, a partir do século XIX, iniciam-se ali essas publicações sobre esse start obtido ali na modificação dos seres vivos e, consequentemente, os primeiros pensamentos evolucionistas eles surgiram. E aí surge, nesse contexto de novas ideias para o evolucionismo, uma grande discussão entre o criacionismo e o evolucionismo. E aí eles possuem algumas diferenças. Por exemplo, as pessoas que defendem o criacionismo, elas defendem com base
em perspectivas sobrenaturais. O divino criou ali as relações entre os seres vivos e aí nada é imutável, tudo abriga-se em torno de uma perspectiva mais religiosa e desde o início do mundo que as espécies elas eram as mesmas. Então, dentro do criacionismo, eu tenho mais uma perspectiva religiosa relacionada à fé, certo? Uma vez que para o criacionismo não existe ali uma verdade que se modifique ao longo do tempo, é uma verdade ali imutável e única. Já no evolucionismo, nós temos as características de ciência, de método científico e de busca pela verdade. Então, na verdade, dentro do evolucionismo, nós não temos uma verdade fixa. Nós temos, na verdade, encontros, pequenos encontros que vão levar ali a uma teoria. Essa teoria ela pode ou não se modificar ao longo do tempo, porém, nós temos como base provas observadas, ok? Então, é como se no evolucionismo eu tivesse algo mais racional, mediado por provas. Tranquilo? E aí, esse pensamento evolucionista deu base, deu suporte ali para a biologia. E aí, um biólogo naturalista, um dos mais importantes do século XX, que é o Theodosius, ele fala em um trecho do seu artigo que, interpretada sobre a luz da evolução, a biologia é, do ponto de vista intelectual, talvez a mais inspirada e satisfatória das ciências. Sem essa luz, a biologia torna-se uma miscelânea de fatos, alguns deles interessantes ou curiosos, mas desprovidos de significado quando considerados em conjunto. Então, para Theodosius, a evolução em si deu suporte para toda a ciência chamada de biologia. É com ela que eu tenho sentido, eu faço sentido em toda a ciência e eu não quebro a dinâmica de ciência, biologia em pequenos fatos ou curiosidades, ok? Então, segundo Theodosius, que era um naturalista, ele fala sobre a ciência evolução como uma ciência que dá suporte base para toda a biologia. E aí, muitos teóricos, muitos cientistas, eles já se baseavam nos conhecimentos ali evolucionistas para suas teorias, e hoje nós sabemos que base de muitas pesquisas é levado em consideração o processo evolutivo, a evolução. E aí nós temos alguns teóricos que contribuíram de forma significativa para esse conhecimento evolucionista. O primeiro deles foi Lamarck, certo? Segundo Lamarck, os seres vivos eles surgem através de transformações sucessivas das formas primitivas. Porém, segundo Lamarck, esses indivíduos que se transformam de forma sucessiva ao longo da vida, eles surgem a partir da matéria morta. Ou seja, eles surgem a partir da geração espontânea, também conhecida como abiogênese. E aí é o grande erro. Nós já sabemos, nós entendemos que os seres vivos eles não têm como surgir a partir de uma matéria morta. Eles surgem, na verdade, a partir de outro ser vivo pré-existente. Então, nós temos como base hoje
de origem de vida, a teoria celular, que todo ser vivo, toda célula, ela já surge a partir de um indivíduo já pré-existente, ok? Então, Lamarck, ele fala sobre a biogênese, certo? Onde o ser vivo, ele nasce, ele se cria da matéria morta, e aí por sucessivas transformações, eu tenho ali um processo evolutivo desse indivíduo. Segundo Lamarck, quem faz essas sucessivas transformações é basicamente a natureza aumentando essa complexidade. E aí, segundo Lamarck, trabalha-se os seres vivos através da lei do uso e desuso. Segundo essa lei do uso e desuso, algumas regiões, alguns membros ali de seres vivos, eles são basicamente trabalhados e hipertrofiados, ok? Então, segundo Lamarck, quanto mais se usa uma região do seu corpo, mais essa região ela é hipertrofiada, mais ela se desenvolve. E aí, essa lei do uso e desuso, ela foi acompanhada através da transmissão das características adquiridas. Ou seja, se você acaba adquirindo ao longo do tempo alguma característica de hipertrofia, essa característica ela vai ser herdada ali para os seus descendentes. E aí ele explica isso de que forma? Ele explica isso pegando indivíduos na natureza. Por exemplo, ele diz que as serpentes elas perderam as suas patas ao longo do tempo simplesmente por não utilizá-las, certo? Então não tinha ali necessidade de uso das patas das serpentes e aí elas simplesmente atrofiaram os membros e perderam essas estruturas. E aí mais na frente vocês vão ver que existem alguns lagartos que possuem apenas ali alguns vestígios de pata. Isso levando em consideração que ao longo de um processo evolutivo, esses indivíduos eles deixaram ali de utilizar essas patas, mas lógico, a teoria evolucionista de Lamarck, ela não é a mais aceita. Outro exemplo que ele utilizou e que é bastante utilizado atualmente é o de pescoço da girafa, certo? Segundo Lamarck, dentro da lei do uso e desuso, o que acontecia era o seguinte: as girafas elas surgiram ali com o pescoço curto. Só que com a oferta de alimento sendo limitada, essas girafas elas forçavam o seu pescoço e esse esforço fazia com que esse pescoço ele acontecesse, né, a hipertrofia desse pescoço. E aí ela conseguia aumentar esse pescoço através da hipertrofia e essa característica de pescoço alongado agora seria passada ali de geração em geração. Esse é o grande erro de Lamarck. Imagine você que tem o cabelo pintado de rosa. E aí, seu cabelo original, ele tem a coloração castanho e você pintou esse cabelo de rosa. E aí você tem um filho, um sucessivo, certo? Uma prole. E essa prole vai nascer com esse cabelo rosa? Não, ok? Basicamente, hoje, nós sabemos que as características herdadas para os indivíduos são características voltadas ao genoma, certo? Ao genótipo, e não ao fenótipo. O que seria esse genótipo? Genótipo é o que está ali escrito no nosso DNA. E o fenótipo é aquilo que nós apresentamos, certo? Então você apresenta o cabelo rosa. Esse cabelo rosa não modificou a sua estrutura do DNA
para que houvesse uma passagem ali para outro indivíduo. Então, essa lei da transmissão das características adquiridas, ela não existe, certo? Então, nesse processo ali de alongamento do pescoço, segundo Lamarck, através da lei do uso e desuso, não teria a possibilidade de haver uma transmissão dessas características, ou seja, desse pescoço alongado, para outros indivíduos, certo? Então, Lamarck em si foi derrubado pelas ideias de Darwin, ok? Porém, Lamarck ele também teve uma contribuição interessante ali no pensamento evolucionista, porque ele falou sobre o fenômeno ali de adaptação das espécies do ambiente. Segundo ele, as espécies elas se adaptavam ao ambiente. E essa adaptação resultava nas modificações que são graduais, aos poucos e bem lentas. Né? E aqui nós temos o exemplo de um lagarto, né? Uma cobrinha de vidro, chama-se cobra de vidro, mas na verdade é um lagarto, e ele com uma patinha aqui vestigial, certo? Existe um vestígio de pata que diz que ao longo do tempo, né, ao longo ali de sucessivas variações, o indivíduo ele perde a pata aos poucos, ok? Então, apesar de a lei do uso e desuso e a lei das características transmitidas quando adquiridas estejam totalmente erradas, Lamarck teve uma contribuição fundamental quando ele diz que os indivíduos e seres vivos eles se adaptam ao ambiente. E aí nós temos o nosso grande naturalista Charles Darwin, certo? Que simplesmente se embarcou, né, em um navio, o HSS Beagle, e conseguiu, através de observações em continentes, no continente sul-americano, por exemplo, ele conseguiu observar uma fauna, uma flora totalmente diferente da observada ali na Europa. E essa fauna e flora totalmente diferente da observada na Europa fez com que ele obtivesse ali alguns starts em relação à modificação das espécies. Somente quando ele foi para a ilha de Galápagos, ele conseguiu observar que, apesar de muito próximas essas ilhas, existia-se ali uma fauna e uma flora um pouco diversificada. Então existia, apesar de muito próximas, existiam espécies diferentes dentro dessas ilhas, dentro de ilhas diferentes. Apesar que essas espécies também eram muito próximas entre si, porém existia-se pequenas variações entre elas. Então, Darwin, ele simplesmente se indagou como que em regiões próximas nós temos espécies aparentemente parecidas, porém com morfologia um pouco ali, com pequenas características que se diferenciam. E aí ele simplesmente gerou uma única resposta, que foi a descendência com modificação. Segundo Darwin, essas espécies que possuíam estruturas diferentes, porém morfologias extremamente parecidas, ou seja, esses indivíduos eles se pareciam, porém com pequenas modificações, segundo Darwin, era porque esses indivíduos eles surgiram a partir de um ancestral em comum. E aí, a partir de um ancestral em comum e a oferta do ambiente, esses indivíduos eles acabavam ganhando características um pouco distintas
através de um processo chamado de seleção natural, onde um indivíduo mais apto ele iria sobreviver a determinados ambientes. Então vejam, nós temos um ancestral em comum que deu origem a 4 tipos diferentes de bicos. Vão existir ambientes em que o bico aqui mais robusto vai ser mais apto do que esse bico afilado. E aí observem o que a seleção natural ela quis dizer. Ela quis dizer que em ambientes onde esse bico avantajado, esse bico mais robusto, ele for mais apto do que o bico afilado, o que é que acontece? Os espécimes de bico mais robusto vão conseguir se reproduzir e perpetuar a espécie, enquanto os indivíduos de bico fino vão ter dificuldade na sobrevivência e logo vão entrar em extinção em determinado local. Basicamente, a ideia de Darwin ela é totalmente coesa, certo? E nós conseguimos observar isso em dias atuais. E como foi que Darwin conseguiu essa característica de descendência com modificação? Ele simplesmente observou espécies que estavam ao redor dos ambientes, vegetação, mas ele também conseguiu observar estruturas fósseis. E aí, uma das ideias do evolucionismo foi baseada exatamente nos indivíduos extintos. Então, Darwin se perguntou: como os indivíduos eles podem ser imutáveis se eu consigo encontrar carcaças, vestígios de animais que atualmente não são mais encontrados vivos? Então, como indivíduos foram extintos e eles, através de uma ideia ali do fixismo, eles se mantêm iguais. Então, não tem como, a partir dessas evidências, os animais da origem serem os mesmos de hoje. Gente, próxima aula a gente fala um pouquinho sobre a seleção natural e sobre as evidências ali em relação ao evolucionismo. Era isso que eu tinha para vocês. Muito obrigado e até a próxima.